Então, quais seriam os principais autores da obra do pré-modernismo? Os escritores do pré-modernismo foram responsáveis por dar inícios às novas tendências que inspiraram os modernistas de 1922. Entre os autores mais lembrados estão Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Graças Aranha, Raul de Leone e Simões Lopes Neto. Esses são alguns dos autores do pré-modernismo. Meu povo, bom dia. Agora eu vou apresentar, sobre as características do pré-modernismo, que não possui características próprias, mas sim o sincretismo de valores de estilos anteriores, que são aí considerados como característica dele, como as obras, com a temática voltada à investigação e à denúncia de problemas sociais como a miséria, as desigualdades sociais e os conflitos, literatura com viés crítico, já que as obras se aproximaram do contexto social e político da época, tendência à marginalização dos principais personagens que são apresentados aí como peças centrais do pré-modernismo, como o caipira, o mulato sertanejo, a predominância da linguagem formal também da época, a presença de sincretismo estético, requisito de características das escolas realistas e também simbolistas, a presença de descrições minuciosas dos personagens e também dos cenários, que é algo advindo do naturalismo, e a forte valorização da cultura popular brasileira e dos regionalismos, que é a valorização da cultura popular brasileira. Apesar, desse movimento não possuir características próprias, foi uma vertente literária que uniu algumas escolas anteriores e que antecedeu um dos maiores movimentos literários de resistência no Brasil, que hoje é conhecido como pré-modernismo. O final do século XIX e início do século XX, na Europa, foi marcado pela competição entre as grandes potências em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Isso gerou, portanto, um clima de tensão entre as nações dominantes e causou um crescimento de discursos nacionalistas que fomentavam essa rivalidade, desencadeando a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 e teve fim em 1918. Já no Brasil, em 1889, ocorreu a Proclamação da República. A partir desse evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano. O objetivo era eliminar as marcas de arquitetura portuguesa e, por extensão, do período monárquico. Assim, em cidades como Rio de Janeiro, ocorreu a chamada Bota Abaixo. Segundo Heloísa Petit Pinheiro, doutora em História da Arquitetura, diz: a intervenção no espaço construído do Rio é conhecida como a Reforma Passos, a Era das Demolições, ou mais popularmente como Bota Abaixo, realizada com a intenção de acabar com a corte colonial portuguesa, infecta, imunda e antiga, para dar passagem a um centro moderno. O Brasil quer mudar a sua imagem, modificando a rarefeição da sua capital e os costumes de seus habitantes. Com o início das reformas, em 1902, começaram as transformações. O centro da cidade é o cenário de uma luta social onde entra em cena um novo urbanismo, símbolo de progresso, da limpeza, da saúde, da beleza e da civilização, evidenciando-se, a partir desse momento, uma nova identidade nacional. Com o resultado dessa intervenção no espaço urbano, houve o deslocamento de pessoas pobres que residiam em cortiços para regiões periféricas. Surgiram dessa forma as favelas. Além disso, os escravos libertos, substituídos pela mão de obra europeia, estavam entregues à sua própria sorte, sem nenhuma ajuda para sobreviverem. Entretanto, em contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura do café. Já no Nordeste, o motivo de miséria era outro, a seca. Nesse contexto de desesperança, ganhou força a voz de um líder,
Antônio Conselheiro. Ele conseguiu, com suas profecias sobre o fim do mundo, juntar muitos seguidores, pessoas que, diante da realidade difícil, não tinham outro recurso a não ser recorrer à fé. Essa situação levou à Guerra de Canudos. É nesse contexto marcado por disparidades sociais e conflitos políticos que surgiu o pré-modernismo. Assim, os autores desse período acabaram refletindo em suas obras essa realidade. Não havendo mais espaço para idealizações, mostrar a realidade crua do país tornou-se uma missão para eles.